Olá, boa noite. Você conhece o trabalho da Meta Consultoria? A empresa júnior da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO está há mais de 20 anos no mercado. O Museu de Biodiversidade do Cerrado está com nova exposição. Nós convidamos um especialista da Universidade Federal de Uberlândia para falar sobre a importância de poupar dinheiro e como fazer dessa prática um hábito. Esses e outros assuntos você confere agora no TVU Notícias. Um projeto da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia presta consultorias para empresas da cidade e região. Na reportagem a seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela empresa júnior Meta Consultoria, que existe há mais de 20 anos. Ainda adolescente, Pedro já era apaixonado por aviões e cálculos. Isso foi decisivo na hora de escolher qual caminho seguir no futuro profissional. Ele está no 7º período do curso de Engenharia Aeronáutica da UFO. Pedro e outros estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica e Mecatrônica fazem parte da empresa Júnior Meta Consultoria. A empresa oferece soluções em engenharia para os contratantes e possibilita aos alunos aprender na prática como funciona o mercado. A faculdade ensina a gente a ser técnico, mostra conhecimento, mas a empresa Júnior ensina a gente relacionar com pessoas, desenvolver liderança, todo o funcionamento interno de uma empresa mesmo, uma empresa sênior, a gente tem aqui divisão de diretoria, diferentes cargos, reuniões, e com certeza isso vai ser muito importante para eu levar para o mercado de trabalho no futuro. E é nesse espaço que a gente encontra a Meta Consultoria, a primeira empresa júnior da Universidade Federal de Uberlândia, que contribui cada vez mais para profissionais no mercado de trabalho. A Meta Consultoria existe há mais de 20 anos e já desenvolveu diversos projetos para as empresas. A gente tenta colocar todo mundo para trabalhar, sabe? Então a empresa inteira faz projetos hoje em dia e a ideia é que continue sendo assim para o futuro. E a gente não tem essa diferença de gerente não é consultor e consultor não é gerente. Então, todo mundo pode exercer todas as funções a partir de uma capacitação. Uma reunião aqui, uma impressão ali, pesquisa aquela documentação e, claro, um cafezinho para ajudar no raciocínio. É hora de colocar parte dos projetos no computador. Tais mecanismos são criados por um software, uma ferramenta eficiente que serve para fazer o desenho desses instrumentos em formato 3D antes de irem para a área de produção. E para que estes serviços possam se desenvolver de forma mais consistente, os estudantes podem contar com a ajuda do Núcleo de Empresas Juniores da UFO. O presidente do conselho, José Roberto, fala da importância das empresas para os alunos. O aluno entra na empresa júnior, ele tem um contato com a vida prática profissional do curso que ele está fazendo e, além disso, ele desenvolve diversas habilidades, não só nas atividades práticas fora de sala de aula. Ele aprende a lidar com pessoas, ele aprende a falar com clientes, ele aprende a gerir uma empresa, então ele tem todo um aprendizado por fora, além de só botar em prática o que ele aprende no curso. Então, traz um crescimento profissional e pessoal muito grande para os alunos. Segundo o futuro engenheiro, a oportunidade de trabalhar na Meta é um impulso para o mercado de trabalho. Eu entrei como consultor de projetos, então eu comecei a pôr em prática um pouco do que eu aprendi na faculdade. Fui mexer com SolidWorks, que é a plataforma de desenhos 3D. Além disso, eu também consegui planejar um cronograma de projeto, participar de atividades realizando relatórios e tudo mais. Além disso, quando eu assumi gerência, e aí eu comecei a pegar um pouco sobre liderança, eu tive contato com várias pessoas e isso foi muito bom para o meu pessoal, porque eu consegui comunicação maior com outras pessoas. E sempre foi um ponto complicado na minha vida. Lembrando que a sede da empresa Júnior Meta Consultoria fica no campus Santa Mônica da UFO, bloco 1M, sala 312. O mês de janeiro ainda nem terminou e mais de 300 motoristas foram flagrados dirigindo sem carteira de habilitação nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. O ato irresponsável pode levar o infrator ao tribunal. Nas autoescolas, são várias as disciplinas ensinadas a quem quer tirar carteira. A legislação de trânsito, que vai estar ensinando aos futuros condutores as normas gerais de circulação e conduta, correto? Também nós temos a direção defensiva, que vai ensinar técnicas,
para evitar acidentes. Também é ensinado as noções básicas de primeiros socorros. É só com todo esse conhecimento que o futuro motorista pode passar para as aulas de direção. Mas nas salas de aula tem muita gente que antes de ter o documento já trafega pelas ruas. Uma média em torno de 30% a 40% de todo candidato a PPD, que vem fazer o curso de legislação, o curso teórico técnico, já sabe dirigir, correto? Ou já teve um contato com um veículo automotor. É o caso do Luiz Fernando, que ainda frequenta as aulas de legislação, mas começou a aprender a dirigir nas ruas há 4 anos. Meu pai, ele teve a necessidade de me ensinar a dirigir quando eu tinha em meados de 15 a 16 anos, porque ele sempre ficou muito cansado de dirigir para a família, E ele viu que a família necessitava de mais um condutor. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, apenas condutores habilitados estão aptos a dirigir. Mas nas rodovias também é grande o número de motoristas que circulam sem o documento obrigatório. Nas operações realizadas durante o Ano Novo, nas rodovias que cortam Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal autuou cerca de 300 motoristas inabilitados. Dirigir moto ou carro sem possuir carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para ciclomotor é infração gravíssima, com multa de R$ 880,41. O infrator também pode ter o carro retido até a apresentação de uma pessoa que esteja habilitada. E, em alguns casos, a penalidade pode aumentar. Quando ele, na condução do veículo sem habilitação, envolve em acidente, o que acontece? Ele é conduzido para o Detran e pode responder criminalmente por esses danos causados, como lesão corporal ou outros mais a terceiros. Além dos prejuízos para o bolso, o desconhecimento das leis de trânsito e a falta de preparo trazem riscos. Quando uma pessoa dessa, sem esse preparo, se submete a tomar de um veículo e conduzir sem esse preparo, ele pode trazer consequências drásticas para ele, para os familiares, para terceiros, e provocar grandes danos materiais ou físicos. E depois do intervalo, a previsão do tempo para esta quarta-feira e uma entrevista sobre como ter empatia para desenvolver melhor os relacionamentos. É daqui a pouco. Hora de falar sobre o tempo. Veja como ficam as temperaturas em Uberlândia e em algumas cidades da região. Em Uberlândia, há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 17 e máxima de 27 graus. A quarta-feira em Tupaciguara vai ser de sol entre nuvens. Pode chover à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Previsão de chuva com trovoadas em Ituiutaba. As temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Em Araxá, a probabilidade de chuva é de 80%. Os termômetros podem apresentar temperatura mínima de 17 e máxima de 28 graus. Previsão de chuva em Patrocínio nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 15 e a máxima não deve passar de 25 graus. O Museu de Biodiversidade do Cerrado, localizado no Parque Siqueiroli, está com uma nova exposição até o dia 30 de janeiro. A mostra reúne mais de 80 obras que retratam a flora e a fauna brasileira e faz parte de uma pesquisa de artistas plásticos de Uberlândia. Quem traz os detalhes para a gente é Isabela Rodrigues. É isso mesmo, a mostra Acessos à Natureza conta com trabalhos de vários artistas, entre eles o da Priscila Rampin, que além de artista, também é pesquisadora. Priscila, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia dessa exposição aqui. Há um edital da Prefeitura, o PIMIC, que é para
projetos culturais, nós submetemos para fazer essa exposição com trabalhos originais e uma publicação de artista que é entregue ao público visitante do Parque Siqueiroli. E a ideia foi conhecermos a coleção de palmeiras, que está localizada na Fazenda do Glória, que foi iniciada pelo professor Regis Teodoro. E depois disso, sentimos a necessidade de conhecer um pouco do bioma do Cerrado, de maneira mais ampliada. Foi aí que entrou a Estação Ecológica do Panga, pequenas excursões que fizemos até lá, e o próprio Parque Siqueiroli. E por que fazer aqui a exposição no Parque Siqueiroli? Então, a nossa ideia era trazer um pouco dessa natureza que é restrita a estudantes e a pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia para um público que não teria acesso normal a esses locais, né? Então, a ideia é que esse público visitante do parque tenha acesso a essa coleção de palmeiras e é o que a gente encontrou no Panga. E quem quiser conferir a exposição, fica aberta até quando? Abriu no sábado agora e fica aberto até a próxima segunda-feira, dia 29. O horário aqui de abertura da exposição para os visitantes é das 9 às 17h30 e quem vier pode levar a publicação. Obrigada. Então fica aí o convite para todos aqueles que se interessarem em ver a exposição. Voltamos ao estúdio. Quem quiser conhecer a exposição pode visitar o Parque Siqueiroli, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 707, bairro Jardim América 1. E a entrada é de graça. E agora vamos falar sobre empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro. O sentimento pode ajudar no equilíbrio mental, na saúde emocional e fortalece vínculo entre as pessoas. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com a psicóloga clínica formada pela Universidade Federal de Uberlândia, Vivian de Sá. Bem-vinda ao TVU Notícias, Vivian. Muito obrigada pelo convite, Daniela. Acho que é bom a gente contextualizar para quem nos assiste, primeiramente, o que é ser empático. Então, a empatia, eu acho que até às vezes tem uma confusão, né, com a simpatia. A simpatia é quando alguém é amável, agradável e tudo mais. A empatia tem a ver com isso, que é se colocar no lugar do outro. Então, é escutar o outro, poder tentar se colocar no lugar, entender as emoções e a partir daí poder refletir e agir de formas diferentes. Então, é meio que aquela expressão, é como se fosse colocar os sapatos da outra pessoa, né? Então eu brinco que a gente sabe onde aperta o sapato, né? Onde que é o nosso calo. Então é como se fosse tentar se colocar no lugar do outro para entender o que ele está passando. Por que isso é tão importante? Então, eu acho que é fundamental para o convívio, né? Tanto profissional, familiar, amigos e tudo. Isso é importante porque a gente vai cultivando um convívio mais tranquilo, né? Então, envolve tanto buscar entender o outro, como também a gente aprender a se colocar no dia a dia, né? Poder se abrir também, porque é uma via de mão dupla, a empatia, né? Então, a gente busca ser entendido, mas o que a gente faz também para ser entendido, né? A gente, às vezes alguém conta pra gente, né, que tá meio entristecido, ou vamos supor, perdeu o emprego e tal, e o costume que a gente tem é falar, não, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem, não sei o quê, ou então, não tem motivo para ficar triste, não. E aí a gente meio que invalida o que a pessoa está sentindo. Às vezes, na maior das boas intenções, tentando aliviar um pouco aquele sofrimento. Tentando ajudar mesmo, né? Isso, a gente não escuta. Então a gente precisa escutar para poder falar para aquela pessoa, ao invés de invalidar simplesmente, poder falar, nossa, que situação complicada, eu nunca passei por isso, mas qualquer coisa eu tô aqui se quiser conversar. Então é uma outra coisa, assim, que no cotidiano, assim, a gente passa por essas situações. Né? É bom ser um bom ouvinte, né? Exatamente. A empatia parte disso. A primeira coisa é ouvir, né? Ao invés de já rebater, já responder com o que a gente tem das nossas vivências, né? A gente ouvir o que o outro está vivendo. E aí, isso toca também numa questão importante, que é a do preconceito, né? Em várias situações, o preconceito é justamente isso, né? É não entender, não conseguir se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, eu, como pessoa branca, não sei o que é passar por situações de racismo. Então, o primeiro passo é ouvir quem passa por isso, né? Entender o que está sentindo. Em outras situações também, às vezes, no dia a dia pode ser muito simples, outras coisas mais complexas, como se a gente for pensar relacionamentos amorosos, por exemplo, empatia é fundamental, né? Isso, porque aí é justamente o que pode gerar brigas e tal, porque primeiro, a gente às vezes não se coloca, a gente não mostra o que a gente está sentindo e o outro não entende. Então, assim, como que a gente vai conseguir
chegar num consenso, né? Num relacionamento o tempo todo é isso, né? E aí até um exemplo interessante é, por exemplo, pessoas que têm dificuldade com autoestima, alguma coisa assim, aí a gente tenta ajudar, mas você é tão bonito e não sei o quê. E aí a questão não é essa, né? É justamente poder pensar, como que será, mesmo se a pessoa for muito bonita, como que será, então, não se sentir bem com o próprio corpo, mesmo sendo tão bonita, né? Isso demanda da gente, né? Por isso que eu acho que é um exercício. A gente nunca tá, sou empático e ponto final. É um exercício cotidiano, que a gente sempre tem que sair do nosso quadrado para tentar entender o outro, né? Para a gente finalizar, é possível desenvolver a empatia, então? Tornar ela um hábito? Sim, eu acho que é algo... de uma tentativa de crescimento constante, né? Que é olhando para o outro, tentando, acho que, antes de tudo, né? Escutar, observar, se interessar pelo outro, para então, sem julgamentos, buscar compreender, refletir sobre as nossas atitudes e agir diferente também diante do outro. Tá dado o recado. Muito obrigada, viu, Vivian? Obrigada a você. Depois do intervalo, você confere as oportunidades do nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem também entrevistas sobre estratégias para economizar. O TV Notícias volta daqui a pouco. Agora um recado para você que busca trabalho ou estágio. Tem vaga disponível, olha só. Vaga para auxiliar de depósito. O profissional deve fazer conferência, movimentação e outras ações de organização de mercadoria. O profissional recebe salário de R$ 1.135, ganha comissão por produtividade, convênio médico e odontológico, mais o vale alimentação. Vaga de trabalho para vidraceiro. A remuneração é de R$ 1.350. É necessário ter ensino fundamental completo, experiência na área e carteira nacional de habilitação na categoria B. Vaga de emprego para corretor de seguros. Salário de R$ 1.200 mais comissão. É necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Vaga de estágio em direito. O estagiário recebe bolsa de R$ 600 mais vale transporte. Podem se candidatar estudantes do curso de direito com carteira de estagiário da OAB. Vaga de estágio na área de marketing. A bolsa auxilia de R$ 800 e o estagiário recebe ainda vale transporte. É preciso ser estudante de graduação em marketing, publicidade, relações públicas ou administração. Tem também vaga de estágio em paisagismo. O estagiário recebe R$ 650 mais ajuda de custo. É preciso ser estudante do curso de arquitetura a partir do 9º período, ter veículo próprio e carteira de motorista categoria B. Você que ficou interessado em alguma vaga pode cadastrar o currículo no site www.cdlud.org.br. Guardar dinheiro pode ser tarefa difícil para algumas pessoas, mas é uma prática essencial para quem quer ter uma vida financeira segura e saudável. Ao meu lado está o coordenador do Núcleo de Educação Financeira da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do curso de administração da UFO, Dani Rogers. Ele conta para a gente algumas estratégias para desenvolver o hábito de poupar. Olá, professor. Olá. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Nada, à disposição. Bom, tem um dado interessante que eu acho que é bom a gente iniciar a entrevista com ele, que é sobre... O dado é da SPC Brasil. Novembro de 2017, apenas 20% dos brasileiros conseguiram poupar. Como você avalia? É muito pouco, né? É extremamente baixo. Infelizmente, o brasileiro ele não tem o hábito de guardar dinheiro ou poupar. Se a gente comparar, por exemplo, com países subdesenvolvidos, como a África do Sul, Malásia, a África do Sul, por exemplo, ele tem um índice de poupança de 65%, a Malásia de 80%. Então, isso mostra a discrepância que existe nesse hábito de poupar do brasileiro com países também de subdesenvolvidos. Agora, o que você atribui a esse baixo índice de brasileiros que conseguem guardar dinheiro na poupança? Seria a desorganização ou as condições financeiras, né, como você estava dizendo, desfavoráveis? É um conjunto de fatores, Dani? Com certeza é um conjunto de fatores, mas o principal deles realmente é o desemprego, o principal atual é o desemprego e as condições econômicas. Os próprios respondentes, em pesquisas também feitas por
por órgãos de proteção, por órgãos de proteção de crédito, falaram que isso é as principais condições. Mas também tem vários outros fatores também que entram aí nesse motivo. O desconhecimento, por exemplo, também de tipos de investimentos, de poupança, de saber que o banco possibilita você guardar dinheiro, a descrença no banco também é um motivo bastante importante, a falta de bancarização do brasileiro, ou seja, a pessoa não tem nenhuma conta bancária para fazer o seu depósito. Também são outros motivos. Então, guarda em casa. Em torno de 20% da população simplesmente deixa o dinheiro guardado em casa. Isso é ruim, Dani, na sua visão? É ruim porque, além do risco de ser assaltado, de alguém entrar e roubar esse dinheiro, a pessoa ela perde poder de compra. Ou seja, aquele dinheiro não está rendendo e a inflação ela existe, por mais que esteja pouco no país, no último ano ainda ela existe, então a pessoa ela deixa de comprar menos coisas no futuro com esse dinheiro se ele ficar simplesmente guardado em casa. Então não é uma boa sugestão deixar dinheiro parado debaixo do colchão, como ainda existe muito no Brasil, como a gente falou aqui, que é em torno de 18% a 20%. Agora, quando a gente guarda o dinheiro no banco, por exemplo, é uma certa forma de investimento, mas tem diferença entre poupança e investimento, né? Eu gostaria que você destacasse para a gente esse aspecto. Sim, tem diferença sim. Quando a gente fala de poupar, de fazer uma poupança, a gente está falando, eu vou guardar dinheiro para daqui a um determinado tempo vir e pegar esse dinheiro, ou seja, no que é muito comum falar, rapar o tacho. Eu vou lá e tiro aquele dinheiro para dar entrada na minha casa. Então eu vou guardar até janeiro do ano que vem, X reais por mês, em janeiro do ano que vem eu tiro o dinheiro para dar entrada na minha casa. Então eu estou poupando para aquilo. Não pode mexer nesse dinheiro, né, Dani? Não pode, tem que, se está fazendo aquele objetivo, tem que ter disciplina para cumprir o objetivo. O investimento, você está procurando uma rentabilidade e você não tem esse objetivo de, em determinado tempo, sacar aquele dinheiro. É mais para o longo prazo, para a sua aposentadoria, para você receber todo mês um valor depois de aposentado, etc. Agora, você estava dizendo que tem que ter disciplina, né? Muito. Eu gostaria que você falasse algumas dicas para quem está nos assistindo, para quem não poupa nada. Por onde começar? Porque é importante a gente guardar um dinheirinho, né? É fundamental. Eu acho que a principal sugestão é começar a poupar imediatamente. Nem que seja pouquinho. Independente do valor. Começa com R$50, abre uma poupança num banco grande, começa com 50, começa com 100, com o que você puder. E com isso você vai criar o hábito e vai acabar gostando. É muito comum a pessoa começar a gostar quando ela começa a poupar. Então existem algumas estratégias que você pode fazer para poupar e não mexer naquele dinheiro. Como, por exemplo, você não ter o cartão da poupança. Você não pede o cartão da poupança. Porque se você precisar sacar, você vai ser obrigado a ir no caixa para sacar. Então dificulta. A inércia faz com que você não vá sacar aquele dinheiro. Porque realmente a gente tem esse viés de ficar parado em relação a algumas situações. Isso é bom nesse caso. Então, isso é importante você fazer, por exemplo. Outra coisa que é importante, você ter um objetivo claro para que você está poupando. Isso é fundamental, te dá motivação, te dá força. Então, você está poupando para trocar o seu carro, você está poupando para dar entrada na sua casa própria. Então, estipular o tempo que você vai poupar e, a partir disso, calcular quanto que você precisa depositar. Isso também é fundamental. Planejamento, né? O planejamento da poupança. Você poupar por poupar, normalmente não dá certo, porque você não tem motivação, você não tem o porquê, o motivo, né? Tá aí umas dicas importantes, pelo menos para começar, né, gente? Sim, Obrigada, viu, Dani, pelas suas recomendações. Tá bom, de nada. E o TV Notícias de hoje termina aqui. A seguir, você confere mais informações no Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite e até amanhã.